Olá, hoje nós vamos falar de oscilações mecânicas. Na verdade, na física tem vários tipos de oscilações. As mecânicas é aquelas que estão relacionadas com massas. Então, são oscilações mecânicas. E oscilações é uma classe de movimento. Nós aprendemos muitos movimentos mecânicos, né? Nós aprendemos diversos tipos de movimento. Depois nós passamos por estudo de vários tipos de força, que são as causas, né, das mudanças do estado de movimento. E oscilações é uma classe muito importante, porque tudo que está ao redor de um ponto de equilíbrio sofre oscilações. E as oscilações mecânicas, elas estão praticamente em todo lugar, né? Nós nunca temos um equilíbrio absoluto, estático. Ele sempre está ao redor de um ponto de equilíbrio quando é analisado com a precisão que a gente precisa. Muito bem, então as oscilações mecânicas é simplesmente uma classe de movimento. E é uma classe de movimento especial, que se repete no tempo. Então imagine que a gente vai pegar aqui, nós vamos fazer um estudo onde nós estamos olhando a posição de uma massa versus o tempo. Então nós estamos observando um ponto de massa, ou um corpo rígido, não importa. Tá certo? A posição pode ser um ângulo, quer dizer, qualquer coordenada que caracteriza a posição. E se a gente vê que o movimento desse objeto, ele tem uma forma repetida no tempo, tá certo? Então, se ele se repete no tempo, e se eu fixasse o tempo, tá certo? Se eu fixasse o tempo, eu viria oscilações no espaço. Esses são os movimentos oscilatórios. Normalmente, nós vamos estudar agora oscilações onde a posição está variando periodicamente com o tempo. E essas oscilações periódicas, elas se repetem, tá certo? Elas são iguaizinhas e o tempo que precisa para ela se repetir igualzinha é chamado um período. Então, por exemplo, aqui, essa quantidade de tempo seria o período, que é o tempo necessário para que o sistema saia de um lugar e volte ao seu próprio lugar. São vários tipos de oscilações. Elas não necessariamente são bem regulares assim. Às vezes você tem uma oscilação toda estrombelada, mas ela volta e se repete periodicamente no tempo. Tá certo? Então isso aqui é o período de oscilação. Normalmente, a maior posição que ela atinge, né, ou a menor, dependendo isso aqui, se ela está ao redor de um certo ponto de equilíbrio, é chamado de amplitude. Então, ela se repete. E quantas vezes ela varia como função do tempo, é chamado de frequência. Então, a frequência é quantas vezes a taxa de repetição desse movimento, quer dizer, quantas vezes se repete por unidade de tempo. Então, isso aqui é o que caracteriza o movimento que nós chamamos de oscilações mecânicas. Há diversos tipos de oscilações. Exemplos disso, pêndulo. O pêndulo é uma oscilação muito famosa, né? Que foi a base da medida do tempo. Por quê? Porque tem um período muito bem determinado, como a gente vai ver, então eu posso usar esse período para marcar o tempo. Tá certo? O pêndulo é um dos elementos físicos que nós vamos estudar aqui nas oscilações mecânicas. Uma barra pendurada numa extremidade é outro pêndulo, chamado pêndulo físico. O sistema massa-mola, no entanto, se você tiver uma coisa presa numa mola, uma massa presa numa mola, e ele está oscilando ao redor da posição de equilíbrio, é um dos exemplos mais clássicos que nós temos de oscilações mecânicas. E a aula de hoje nós vamos dedicar a esse movimento, ao movimento de uma massa presa por uma mola. Isso gera um tipo de movimento que é chamado movimento harmônico simples, onde essa função oscilatória no tempo tem uma forma muito bem determinada, que é uma função trigonométrica simples, né? Um cosseno ou seno de um argumento que tem a variação temporal e a tal da fase, que é a condição inicial desse movimento. Muito bem, então nós vamos
agora passar a investigar o que nós chamamos de um exemplo mais típico das oscilações mecânicas, que é o sistema massa-mola, tá certo? Então, nós vamos tratar aqui, são oscilações, obviamente, e nós vamos tratar do sistema massa-mola. Então, esse vai ser o nosso exemplo principal que nós queremos ilustrar e tirar informações de toda essa classe de movimentos oscilatórios. Muito bem, o sistema massa-mola é um sistema simples, né? Nós temos aqui uma mola, então ela tem que ter um certo valor e ela está presa a uma massa. Nós sabemos que nós vamos tratar de uma mola que tem uma constante elástica, nós já estudamos em outras partes do curso a natureza das forças, portanto nós estudamos lá o problema da força de Hooke, né? Dos elementos elásticos. Uma mola não precisa ser só um fio enrolado, não, né? Ela pode ser qualquer elemento que tenha elasticidade, que responda da mesma forma. E nós aprendemos, quando tratamos o sistema massa-mola, que se você tiver uma posição de equilíbrio, que a gente chama x igual a zero, ao deslocar esse objeto para uma posição fora do equilíbrio, seja distendendo ou comprimindo a mola, então ele vai agora numa posição x, tá certo? Então ele deslocou, né? Ele deslocou daqui para cá. Nesse objeto existe uma força que procura restaurar o movimento. E essa força nós aprendemos que ela é menos K vezes o deslocamento. Nós estamos lidando aqui de um sistema unidimensional, então eu vou me dar nesse momento a liberdade de não carregar a notação vetorial. Então essa é a força que age sobre o sistema massa-mola. E essa força, que ela é proporcional ao deslocamento, ela tem uma característica extremamente importante, porque ela gera, né? Nós sabemos que força é massa vezes aceleração, portanto, se eu colocar aqui a massa vezes a aceleração do objeto, ela é igual a menos kx, o que significa que a aceleração desse objeto, ela também é proporcional ao seu deslocamento. Essa é uma característica importante desse sistema simples que vai gerar oscilação. Todos nós sabemos que se eu pegar um sistema massa-mola, deslocar, ele vai ficar oscilando ao redor da posição de equilíbrio, tá certo? Isso aqui é o equilíbrio, é a posição de equilíbrio, que para nós é definido como sendo a posição onde a força é zero, tá certo? Então, aí que a gente define a posição de equilíbrio. Então, a posição de equilíbrio é a posição onde a força sobre o objeto, ela se anula, tá certo? Muito bem, sabendo isso, nós podemos montar a chamada equação de força. A equação de força, ela é a equação que relaciona a posição, as taxas de variações da posição. Quais são as taxas de variações da posição que a gente conhece? A velocidade, que é a derivada da posição com relação ao tempo, ou a taxa de variação da própria velocidade, que é a derivada da velocidade com relação ao tempo, portanto, acaba sendo a segunda derivada da posição com relação ao tempo. Portanto, nós temos dessa equação que a segunda derivada da posição com relação ao tempo, que é a aceleração, para esse movimento é menos K sobre M vezes a posição. Essa é uma equação extremamente importante, porque ela diz o seguinte: isso aqui é um movimento onde a taxa, a aceleração, é proporcional ao quanto se deslocou. Se deslocou mais, a aceleração é maior. Se deslocou menos, a aceleração é menor. Tá certo? E a solução desse problema, porque o nosso objetivo aqui é procurar como é a posição como função do tempo quando eu desloco essa massa fora do equilíbrio. Então, eu estou procurando uma solução que é o x de t. Quem é esse x de t, né? Quem é a função cuja segunda derivada é uma constante vezes a própria função com o sinal negativo, oposta àquilo que ela era inicialmente. Então, nós estamos procurando a solução, que é uma solução
que mostra como que o x, como que a posição varia com o tempo. Aí nós somos capazes de extrair desse movimento todas as características que a gente queira. Muito bem, então nós temos que resolver isso aqui, é o que chama de equação diferencial, e eu tenho que achar uma função cuja segunda variação no tempo, cuja segunda derivada, repete a função a menos de uma constante. Muito bem, eu digo para vocês que a solução para isso é uma função do tipo x igual a um x0 cosseno de ômega t mais o que nós chamamos de uma fase. Tá bom? Essa é a solução para isso e nós vamos testar que seja a solução para isso. Ômega por quê? Porque aqui essa função tem que variar no tempo, né? As funções trigonométricas são as funções que a gente melhor conhece, que variam periodicamente no seu argumento, aqui no caso o tempo. E aqui eu tive que criar aqui uma nova frequência, porque afinal só existe função trigonométrica de ângulo. Então, ao invés de lidar com a frequência, que é algo que vai caracterizar a repetição ou quantas vezes está oscilando, eu tenho que criar a tal da frequência angular, porque o cosseno existe de um ângulo, não do tempo. Não existe cosseno de tempo, existe cosseno de ângulo. E o delta é uma fase que existe aqui, porque eu não sei em t igual a zero aonde esse objeto se encontrava. Essa é uma condição de contorno que tem que ser dada. Ou o objeto estava no seu ponto máximo, ou ele estava no seu ponto mínimo, e isso vai variar aqui por essa fase. Então isso aqui é o que nós chamamos da fase da solução, isso aqui é a frequência angular, e isso aqui é a amplitude. Tá certo? Porque nós sabemos que o cosseno x vai ter como valor máximo e mínimo essa amplitude. Portanto, ela vai ser máximo quando positiva e mínimo quando negativa. É isso que vai acontecer. Então, essa é a solução. Se essa é a solução, vamos substituir essa solução nessa equação. Tá certo? Substituindo esta solução na equação, nós precisamos primeiro de quem é o dx dt. X é isso? Vamos recordar lá das nossas derivadas, a derivada do cosseno é menos o seno. Portanto, isso aqui é igual a menos x0 vezes a derivada do argumento em relação ao tempo, que a derivada disso em relação ao tempo dá ômega só, vezes seno do próprio argumento, ômega t mais delta. E quem que é a segunda derivada? Você tem que derivar isso aqui de novo. A segunda derivada da posição em relação ao tempo a derivada do seno é o cosseno. Então isso aqui é igual a menos, porque aí não muda o sinal, só a derivada do cosseno é que muda o sinal. Então é menos, repete o x0, vai aparecer um novo ômega aqui, um ômega ao quadrado, porque agora vai derivar de novo o argumento em relação ao tempo, a regra da cadeia, eu derivo o seno, depois eu derivo o argumento, vezes o cosseno de ômega t mais a fase delta. A fase delta não faz nada aqui nesse sistema. Então você vê que interessante, realmente a segunda derivada do cosseno repete a função, que é o que está pedindo para ser solução. Então agora que eu tenho isso, eu vou enfiar na equação, que é a equação que advém da equação de força, na verdade, nós chamamos de equação horária ou equação diferencial que determina o movimento, para ver quem são essas grandezas que nós estamos lidando aqui. Tá certo? Muito bem, então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar agora no lugar dessa equação, eu vou repetir essa equação aqui em cima, para que a gente tenha ela guardadinha aqui, para lembrar qual é a equação que nós começamos, tá certo? Para que eu possa usar agora esse espaço aqui, para colocar no lugar da segunda derivada aquilo que eu achei e no lugar da primeira derivada, que eu não tenho aqui ainda, não é importante. A segunda derivada é isso. Então a segunda derivada é menos x0 vezes ômega quadrado, tá certo? Vezes cosseno de ômega t mais o delta. Isso tem que ser igual a menos k sobre m vezes x0 cosseno de ômega t mais o delta.
Cosseno de ômega t mais o delta, como isso aqui é válido para qualquer instante de tempo, então eu posso cancelá-lo, né? Porque eu tenho agora uma igualdade que diz que menos x0, ômega 0, é igual a menos k sobre m, o que x0 também desaparece, então eu tenho menos ômega 0, menos ômega, desculpe, ao quadrado igual a menos k sobre m, ou ômega é igual a raiz quadrada de k sobre m. Essa é a chamada frequência angular, né, do sistema. Toda vez que ômega t for igual a 2π, o sistema vai se repetir. Então, toda vez que ômega t for igual a 2π, o movimento está se repetindo, repetição. Então, esse ômega é a frequência característica, só que ele é dado por radianos por segundo, né? Radianos por segundo, para esse movimento. Isso é interessante porque você vê, só depende das características mecânicas do sistema. Ele depende do K, que é a característica elástica da mola, e ele depende da massa. Se a massa for maior, o sistema oscila mais lentamente. Se a massa for menor, ele oscila mais rapidamente. Se a constante de mola for maior, ele mais rapidamente. Se a constante de mola for menor, mais lentamente. Então, quando você vê assim, por exemplo, num bambuzal, um monte daqueles bambu bate o vento, você vê que cada bambu oscila diferente, tá certo? Alguns oscilam mais rápido e outros oscilam mais lentamente, porque varia a massa, varia a constante. Mesmo o bambu, né, é equivalente, né, a oscilação do bambu para frente e para trás vai ser equivalente a um sistema massa-mola, como nós vamos ver nos exemplos que nós deveremos fazer aí no futuro. Então, isso já dá um primeiro alento, né, da solução. Nós já sabemos que esse sistema tem uma frequência característica, uma frequência angular, obviamente que já que isso é verdadeiro, e aqui repete, então normalmente nós chamamos isso de período. O inverso do período é a frequência, portanto, nós chamamos que ômega é igual a 2π vezes a frequência, que seria a frequência normal, hertz, por segundo, né? O hertz. Não, hertz é oscilações por segundo, exatamente. Então, o ômega é uma das características importantes do movimento. E a amplitude desapareceu? Sim, ela desapareceu porque ela é condição de contorno, né? Isso aqui sempre é verdadeiro para esse sistema. Agora, a amplitude vai depender se você puxou mais ou menos. A amplitude é uma característica das condições iniciais. Ainda faltou a fase do problema, porque nós vimos que tem uma fase. Tá certo? Então, essa é a solução, nós já sabemos o ômega. Não podemos esquecer de que ômega é raiz quadrada de k sobre m. Isso você tem que manter aí na sua cabeça, né? Na sua mente o tempo todo. Mas nós temos também uma coisa interessante, que eu queria pegar esse ômega agora, que todo mundo guardou aqui. Eu preciso de espaço aqui na minha lousa, então nós vamos apagar isso aqui. Nós vamos lembrar de novo a equação. E nós vamos dizer que esse movimento oscilatório é um movimento interessante, porque ele tem que d2x dt2 é igual a menos ômega quadrado, porque k sobre m é ômega quadrado vezes x. Por que eu escrevi dessa forma? Porque isso aqui é algo mais ou menos universal. Toda vez que a gente encontrar sistemas físicos que tem uma equação horária, que tem uma equação de variação da posição com relação ao tempo e posição, dado por essa equação, ele é oscilatório do tipo MHS. Esse tipo de movimento é chamado movimento harmônico simples, né? Então, ele é chamado de movimento harmônico simples, que a gente abrevia com MHS. Tá bom? Toda vez que a gente encontrar uma equação desse tipo, ele é um sistema oscilatório. Preste atenção no que eu estou falando. Toda vez que a equação de força
revelar para nós uma equação de posição, equação horária, que é a taxa de variação da posição relacionado com a própria posição. Dessa forma, o movimento é oscilatório. E mais do que isso, aquilo que aparecer aqui na proporcionalidade sempre será a frequência ao quadrado. Então, eu tenho lá um barco. Nós vamos resolver esse problema. Tem um barco. O barco, se você afundar, ele tem uma posição de equilíbrio, que eu empuxo, tudo isso. Se eu afundar um pouco ele começa a oscilar para cima e para baixo. Isso é o terror de quem vai fazer viagens de barco, essa oscilação. Qual é a frequência de oscilação? Deixa eu dizer para você. Se você pegar o eixo vertical, escrever a equação horária do movimento do barco, você vai encontrar algo que é dessa forma. Então, naturalmente, o termo que aparece aqui é sempre a frequência ao quadrado. Porque em muitos exemplos nós queremos saber qual é a frequência desse sistema físico. Tá certo? E essa frequência vai ser dada você escrevendo a equação e não precisa resolver a equação. A frequência naturalmente vai sair como o termo de proporcionalidade dessa equação aqui, que é a equação horária do sistema. Muito bem. A solução dela, obviamente, é uma solução do tipo cosseno de ômega-t mais uma fase. Quando a gente fala cosseno de ômega-t mais uma fase, é a mesma coisa de dizer que isso aí é uma soma de seno e cosseno, tá bom? Porque eu posso expandir o cosseno de ômega-t mais delta em cosseno de ômega-t vezes seno de não sei o que delta, mais o seno, cosseno. Então, isso. Muito bem, isso aqui é extremamente importante. Saber que essa equação já identifica a frequência é um passo importantíssimo. Tá certo? E normalmente vai depender da amplitude. Se depender da amplitude é porque o movimento não é harmônico simples. Ele perdeu a chamada harmonicidade. Ele não é mais harmônico, ele é anarmônico. Tá certo? E a gente vai ver casos disso aí, se der tempo aqui no nosso curso, que nós estamos fazendo esse curso de revisão. Muito bem. Dado isso, que é extremamente importante você guardar, que eu vou usar muito, muito, muito. Nós vamos pegar sistemas físicos, que você vai ver que rapidinho nós somos capazes de determinar a frequência de oscilação. Então nós aqui sabemos que a solução é desse tipo. Tá bom? Nós já colocamos a solução desse problema desse tipo. Nós sabemos que ômega ao quadrado é K sobre M. E x0? x0, que é a amplitude, de fato, depende da condição inicial. Vai depender de como você perturbou ou como você deixou o sistema para oscilar. E delta? Delta é algo que depende de x em t igual a zero. Tá certo? Se eu fizer t igual a zero, esse termo desaparece. Portanto, a posição em t igual a zero, em geral, é a amplitude, que depende das condições iniciais que eu dei, vezes o cosseno da fase. Portanto, a fase pode ser determinada sabendo a condição inicial, em t igual a zero do sistema. Com isso, a gente determina toda a solução do problema. Bem, o que nós vimos aqui foi uma análise, uma olhada no problema do ponto de vista de tudo isso, da posição, etc. A solução que eu dei nós vamos usar praticamente num monte de exemplo, tá certo? Nós não vamos ter que resolver a cada momento essa equação, porque ela vai se repetir, vai aparecer a todo instante para que nós possamos estudar os movimentos oscilatórios. Tá? Na próxima aula eu faço mais uma análisezinha desse problema com relação ao problema de energia, olhando do ponto de vista da energia desse problema, porque tem força, tem trabalho, tem energia potencial elástica, como nós aprendemos no curso de Física 1, e agora nós vamos aplicar para ver do ponto de vista de energia cinética e energia potencial, como esse problema pode ser visualizado. Depois disso, é só ser feliz e realizar uma série de problemas que nós vamos fazer como exemplo. Até lá!